Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 3 de outubro de 2018. Daqui a pouco já vai ter panetone para vender por aí. O mercado entrando no último trimestre, né? E eu falo agora 17 horas e 56 minutos de mais um pregão histórico, ok? Eu convido a todos para se inscreverem no canal. Quando chegarmos a 7 mil inscritos, o canal fez um ano, agora em setembro. Eu achava que depois de um ano teria 3 mil inscritos, tem quase 7. A gente faz aquela comemoração de 10 ativos pedidos do YouTube. Peço que vocês compartilhem o vídeo, falem sobre o canal para parentes, amigos, afins, vizinho de cima, vizinho de baixo. E também participem da área de comentários, eu respondo tudo com muito prazer, é o meu recreio. Pessoal, convido para que vocês assistam Seja Bem-vindo à Bolsa, que é a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores totalmente gratuito. Você consegue acessar pelo banner aqui no YouTube, através do site toptraders.com.br e na descrição do vídeo. E no site também assina o informe cenário que eu distribuo todos os dias pela manhã. Ok? Para criar um pouco de expectativa, eu vou começar pelas bolsas asiáticas. Mercado chinês fechado. Então vou fazer só o índice DAX aqui na Alemanha. É o índice da Bolsa de Frankfurt, que é onde começou a minha história na Bolsa de Valores no ano de 2001, mas operar de fato eu comecei em 2002. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma LTB, né? E o mercado operando de forma lateral, em torno da média, possivelmente para testar essa LTB novamente, então tem uma inclinação altista. Pessoal, aqui no broadcast, eu quero dar uma olhada aqui no fluxo cambial. Enquanto chega ali, eu comentei com vocês que eu achava que ontem passaria Grêmio e River Plate, para semifinais passou, agora eu acho que passa Boca e Palmeiras. Então as semifinais serão Grêmio e River, Boca e Palmeiras. Na minha opinião, Boca e River farão a final. Agora querer saber quem vai ser o campeão já é demais, né? Mas aí depois eu chuto aqui também. E para mim, Internacional vai ser campeão brasileiro. Pessoal, o fluxo cambial tá aqui, ó. Então, o fluxo cambial total em setembro, que foi um mês ali enrolado, mas aparentemente de acumulação de preços, ó, negativo em 6,138 bilhões. Ó. Então, depois de encerrar agosto com saídas líquidas de 4.250, o país registrou fluxo cambial negativo de novo em setembro, informou o Banco Central meio-dia e 30. O canal financeiro teve saída líquida de 6,734 bi, ok? E no comércio exterior estava positivo de 596 milhões. Então, se eu colocar aqui o mês de setembro, mesmo com toda essa saída de fluxo, não foi um mês ruim, né? Então, o mês começou aqui, o último dia de agosto, foi 76,677, depois fechou em 79,342. Foi um mês positivo onde rompeu a cunha. Então, imagina se começar a vir fluxo, né? Imagina se começar a vir fluxo. No ano, o fluxo cambial até setembro é positivo em 18,040 e na semana passada, que é o que a gente mais olha, extremamente negativo, ó, em 2,735 bilhões entre 24 e 28 de setembro, né? Sendo que na canal financeiro, que é o que mais interessa, a saída líquida de 2,839 bilhões. Isso porque o fluxo cambial está negativo. Se o fluxo começar a desembarcar, aí tem potencial. Né? Tomar minha água aqui, correto? Então, isso daqui é informações do Banco Central. Se a gente for olhar aqui a posição dos estrangeiros no índice, eles estão comprados. Quer dizer, os estrangeiros não vieram ainda, eles estão vindo passo a passo. Inclusive, ontem reduziram de forma extrema a posição de 173.191 contratos para 151.722. E no mercado à vista, até o dia 27, eles estavam comprados em 2.921 milhões. Né? Então, o dia 27 foi a terça-feira passada, a quinta-feira passada. Eu acho que a gente consegue ver no
E aí a gente tinha até visto ontem aqui no site da BMF Bovespa, né? A gente tinha visto até do dia 28, né? Então hoje a gente vai conseguir ver, acho que até o dia 1º. Então até o dia 1º aqui para ver qual que é a posição deles. Ontem a gente viu que eles tinham comprado mais na sexta-feira passada, vamos ver o que eles fizeram na segunda agora. Então quer dizer, o fluxo não desembarcou e eles estão comprando, né? Quer dizer, está vindo de leve, provavelmente dinheiro que tinha vindo antes. Eles estão fazendo alocação em renda variável, mas não tem dinheiro novo. Se vier o dinheiro novo, talvez tenha vindo, né? Talvez ontem e hoje entrou alguma coisa nova, a gente vai saber semana que vem. Então algum fluxo novo que deve ter vindo segunda, ontem e hoje já faz essa guinada para cima aí. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, na compra 3.703.993 menos 3.863, 145. Então, na verdade, eles zeraram o saldo vendido, o saldo comprado. Eles estavam comprados em mais de 3 bi ontem, que eu tinha falado. Aí somando que aí na segunda-feira, então eles trabalharam fortemente aí na ponta vendedora, né? Então é uma leitura complexa, fluxo cambial com estrangeiro vendendo na segunda, agora tem que ver o que eles fizeram ontem e hoje, né? Mas eles estavam com saldo de mais de 3 bi, e aí na segunda-feira eles devem ter vendido mais ou menos isso, porque em um pregão o saldo ficou inclusive negativo em 159 mil. Ok? Então tem que ver o que eles fizeram hoje e o que eles fizeram ontem, mas é um movimento bem complexo. Por isso que eu optei por vender algumas ações da carteira já hoje. Ok? Então, um momento que o mercado tem um grau de dificuldade alto de novo. Tava fácil, agora voltou a ficar complicado. Ok? Então, vamos falar do mercado interno aqui, depois a gente fala das criptomoedas e coisa e tal. Então, pessoal, hoje o Ibov teve um pregão de volume muito forte, né? Muito forte mesmo. Houve um gap de alta no índice futuro, que a gente vai ver depois. Se o volume de ontem foi alto, né, em 14 bilhões, o de hoje foi muito mais, né, 18,8. Existe uma distância importante em relação à média de 21, que está aqui no 79, nem nos 79 mil pontos está, né? E esse sinal é um provável sinal de correção, que pode ser no tempo ou pode ser no preço, mas eu não acredito que o mercado, por exemplo, tenha um outro gap de alta amanhã ou alguma coisa do gênero. Ok? Então provavelmente o mercado deve passar por um período de acomodação. No caso do BOVA11, que eu gosto muito de estudar, já é um sinal de queda, né, mais claro, porque nós temos uma Marubozu com fortíssimo volume, baixa de ponta a ponta, fora da banda de Bollinger superior, gap aberto, LTA chamando o preço. Então provavelmente amanhã, na sexta-feira, sejam pregões corretivos. Seria o caminho mais provável. Se a gente falar do índice futuro, eu não posso falar para vocês o que eu fiz na minha posição. Todo mundo sabia que eu estava comprado. Eu prometo que entre sexta e segunda-feira eu falo. Eu vou fazer até um vídeo sobre a operação, ok? Então, eu queria até que vocês falassem. Vocês acham que eu e o meu grupo nós estamos líquidos, comprados ainda ou vendidos, né? Qual que é a opinião de vocês? O volume muito forte. Esse candle chama Spinning Top, abriu em gap, né? Fora da banda de Bollinger superior, tem um suporte imediato em 82.810, buscou, foi 82.950. A média está um pouco distante da média, tem gap aberto, tem a LTA, né? E dá uma olhadinha, eu nem vou falar muito aqui, dá uma olhada nessa imagem, ó. Eu vou traçar com vocês aqui de novo, ó. Dá só uma olhada nisso, eu nem vou falar muito. Lembra que eu falei desse triângulo ontem? Eu tô falando dele desde anteontem já, né? Linha de cima, linha de baixo. Técnica que eu uso para ver o objetivo de triângulo. Eu não vou traçar milimétrico,
Eu vou traçar aproximado, tá? Eu pego aqui da base, elevo até aqui em cima. Ok? Minha linha está aqui em vermelho. Eu vou até reforçar. Correto? Aí o que que eu faço? Eu pego aqui o meu triângulo, eu meço aqui com Fibonacci, eu uso Fibonacci como régua e eu lanço aqui a partir do rompimento. Precisa falar muito ou a imagem fala por si? Aí está. Aí tirem suas conclusões. Professor comprado, eu e o grupo, né? Vendido ou líquido. Ok? No caso do dólar, pessoal, nós temos... até foi um aluno que comentou sobre essa LTA. Nós temos realmente uma linha de tendência. Tudo bem que aqui em março ela ficou meio distorcida aqui, mas é válida. E o mercado buscou ela mesmo, né? Se o cenário tiver apetite ao risco, acho que pode vir aqui embaixo, ó, no 3.720. Mas a LTA é forte também. Se eu estivesse vendido, eu teria realizado o lucro completo hoje da posição vendida. Ok? Que seria uma venda aqui por causa desse arame. Né? Perdeu o eixo, pivô. Digamos que veio no alvo, praticamente. Ok? Muito bem. Falar um pouco das bolsas de fora, né? Nós temos aqui o Dow Jones. Uma queda, vamos dar uma olhada no resumo aqui. Dow Jones alta de 0,20, S&P 0,7, Nasdaq 0,32, petróleo 1,30. Então, nós temos aqui um sinalzinho de topo, mas é aquela história, topos e fundos ascendentes, pode corrigir. Talvez aqui seja alvo, ó, 26,769. Então, esse movimento sinuoso, manhoso, digamos, que tem lá fora. E só para deixar claro, pessoal, eu estava brincando dos três patetas aí. O pessoal colocou alguns nomes ali nos comentários. Vocês querem me complicar, né? Aí a gente faz a brincadeira, mas o pessoal não... O pessoal até comentou do André Moraes, né? Da época, o André Moraes é um grande amigo meu, extremamente competente, uma pessoa que eu admiro, sempre me tratou com muito respeito. Era um grande aliado lá quando eu estava no Infomoney. Então, André Moraes está longe de ser. André Moraes é um gentleman, um grande profissional, assim como o Thiago Bizzi. Eu sempre exaltei os dois, inclusive. Né? O pessoal da LS em geral e o André, que tanto no caráter quanto na competência é um profissional, uma pessoa ímpar, né? Extremamente ético. Então o S&P tem um sinalzinho aqui de topo duplo no 2.940. Né? Então definitivamente não é ele, só para deixar claro, tá? Longe de ser, pelo amor de Deus. Então topos e fundos ascendentes, média de 5, movimento sem grandes novidades. No caso do índice Nasdaq, nós temos aqui o triângulo rompido com um canal. Aí segurou aqui na média, nada, movimento também de alta passo a passo, estilo caminhão subindo ladeira. Eu vou falar um pouco aqui do... Então vocês viram que o movimento... Agora a bolsa voltou a ficar difícil de novo. Porque eu tenho fluxo cambial extremamente negativo, eu tenho o mercado com um tom de otimismo, só que ao mesmo tempo eles diminuíram pra caramba a posição no índice futuro e zeraram mais de 3 bi de saldo no mercado à vista em um pregão só, que foi segunda. Então voltou o quebra-cabeça, está complicado. Então o mercado... O que eu fiz hoje? Hoje eu vendi uma ação que nós compramos no início de setembro, tanto para o grupo quanto para o pessoal da imersão, 20% de lucro, né? E eu vendi uma outra ação que estava na carteira com quase 4% de lucro, beirando 4% de lucro, porque é uma ação, primeiro que ela está repetida na minha carteira, é uma ação que já tinha uma outra do mesmo setor, e segundo que tem um player na empresa que me gera desconforto. Semana que vem eu deixo a quarentena porque tem o grupo pago, eu tenho que respeitar os alunos, mas eu revelo quais são esses ativos. Ok? Então, antes da imersão eu tinha 10 ativos na carteira, alguns que entraram na carteira da imersão, alguns entraram os novos. No final das contas a gente tem 13 ações na carteira, né? Então hoje nós vendemos 2, continuamos com 11. Eu olhei distância de média, volatilidade, algumas situações e optei por reduzir a carteira.
Então, falando aqui um pouco do gráfico, vamos dar uma olhadinha aqui no EWZ. Vamos ver lá. Então, EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Ela cumpriu o alvo, né, pessoal? Então, assim, quem acompanha o nosso trabalho, qual que era o nosso alvo? 37,65 para o final de outubro. O que ela fez? Bateu 37,83 venda, lucro no bolso. A gente falou em compra aqui nos 31. Né? Então, você está falando em alvo 37,65, você faz uma conta rápida aqui, ó, 37,65 dividido por 31, você está falando um lucro de 21,45%. Então, operação realizada, lucro cravado, ok? E agora volta a ficar difícil, longe de média, com vários gaps. O mercado apresenta um grau de dificuldade altíssimo de novo. Né? E vamos ver o petróleo. Crude Oil, WTI, negociado em Nova York. Só para vocês terem uma ideia como é que eu trabalho no meu grupo. Essa noite eu dormi 3h30, acordei 7h30. Geralmente eu durmo às 2h30, 3 horas e acordo às 9, quando o mercado abre. Eu bolei 6 estratégias para o índice futuro hoje. Né? Só para falar parcialmente, ontem nós não fizemos nada. Ontem nós não vendemos. Né? Nós passamos de ontem para ontem com compra integral. Então ontem nós não realizamos metade, um terço, nada. Nós passamos de ontem para hoje completamente comprados no índice. Eu fiz 6 estratégias. Uma delas aconteceu. Então eu elucubrei 6 possibilidades. Se acontecer isso, a gente vai fazer isso. Se acontecer aquilo, a gente vai fazer isso. Uma das minhas estratégias aconteceu, então eu já sabia o que fazer e aí foi feito. Ok? Então o que vocês acham? Nós estamos comprados ainda? Mantivemos a posição, seguindo a tendência. Nós estamos líquidos, realizamos lucro perto da máxima no fechamento do pregão. Ou a gente, de repente, entrou na venda, zerou a compra e estamos vendidos. Né? Ou vendemos e zeramos. O que vocês acham aí? Me conhecendo, vamos ver se vocês... Agora, pessoal, quem é do grupo, não põe aí. Porque já aconteceu de eu falar, pô, o professor fez tal coisa. Na verdade, o YouTube não é grupo, o YouTube é aberto. Então, quem sabe o que foi feito com a pessoa do grupo, óbvio que sabe, por favor não colocar, ok? Pessoal, petróleo tendência de alta, sinalzinho de topo, corrige no intraday, tem um forte suporte aqui no 75,24, né? E a tendência falando mais alto aqui. Aí o Brent... Também, ó, ontem o sinalzinho foi ignorado, rompeu a máxima, foi embora, caminhão subindo a ladeira forte, aí acelerando. Falar de criptomoeda um pouco. Hoje um pregão de queda, entre leve e moderada, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos. Ok? Então vamos falar aqui primeiro do Bitcoin. Esse movimento do Bitcoin, ele me deixa com uma pulga atrás da orelha, tá embromando muito. Onde é que eu colocaria o stop? Se bater aqui a mínima aqui, 6328, colocaria em 63 cravado, 00. Bateu, tô fora, senão mantenho. O movimento quando começa a demorar muito assim me traz desconforto. Bitcoin Cash, existe aqui um ponto importante, ó, que é o 510, e existe um outro ponto aqui que é o 512. Se o mercado perder a mínima de hoje, que é 507, poderia colocar 505 stop e eu venderia minha posição. Seria minha estratégia para preservação de lucros. As figuras não são muito claras, apesar de ter uma inclinação um pouco mais altista, na minha opinião. Sobre o Ether, o Ethereum, existe aqui um sinal de alerta e eu gosto de trabalhar com criptomoedas em bloco. A LTA foi perdida, então onde eu colocaria o meu stop? Abaixo da mínima do dia 29 de setembro, que é 212, colocaria em 208 o stop. Qual que foi a mínima de hoje? 214, meu stop, se bater 208, eu realizaria lucro no Ether. E no Litecoin,
O pessoal perguntou um negócio, pessoal, eu não vou ficar em cima do muro aqui. Eu vou responder parcialmente as polêmicas que vocês me colocam. Só que, na verdade, parte de mim, então não vou fugir da responsabilidade. Por que determinados candidatos, mesmo sabendo que não tem chance nenhuma, se candidatam? Primeira razão, partido. Partido exige. Tá? A segunda razão, muitas vezes você se candidata para um cargo de presidente, governador, na próxima eleição você consegue entrar para prefeito, vereador, por exemplo, ou deputado. Você tem uma exposição grande e toma experiência. A terceira, muitas vezes o candidato entra para puxar votos, de repente, para um candidato do partido dele, mas para um outro cargo. É uma das razões. Dependendo da sua profissão, você está exposto ali, colocando as suas ideias, que muitas vezes são boas, apesar de você não ter penetração. O pessoal escreve livro, vende, faz palestra, cobra 20, 30 mil reais uma palestra, 15 mil reais ou mais. É chamado para eventos, né? A iniciativa privada muitas vezes vê com bons olhos e contrata como consultor. Essas são as razões, tem mais algumas, mas são algumas delas. Eu fui jantar com meu filho no fogo de chão outro dia e eu estava explicando para ele. Né? Ele faz faculdade de Direito, ele me perguntou e eu dei essa explicação e estou passando aqui para vocês. O Litecoin parece que tem aqui ombro, 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 cabeça, ombro, ombro, ombro. Só que me passa um certo desconforto as criptomoedas em geral, porque já está praticamente há uma semana com mínimas e máximas mais baixas do pregão anterior. Onde é que estaria meu stop? Abaixo aqui do Marubozu. Só que aqui eu estou voando, né? Tô fazendo Litecoin dividido por Bitcoin. Aí é dose, né? Chupar cana e assoviar, mas o gráfico é parecido. Estaria abaixo da mínima do Marubozu. Onde é que está a mínima? 56,679. Pô, professor, mas hoje bateu 56,397. Então eu colocaria em 59, né? A mínima de hoje, 56,397, colocaria o stop 56,390. Né? Não me passa mais a confiança que estava me passando alguns dias atrás. Muito candle, pessoal, com máximo e mínima mais baixo que o pregão anterior. Isso mostra que tem venda no comando, correto? E perda da LTA aqui também. Certo? Muito bem. Então vamos aqui. Eu vou falar de Petro, Vale e Bancos, falar dos destaques do dia depois dos pedidos do YouTube. Um dos destaques do dia eu tenho que falar de Eletrobras, que a gente cantou a bola aqui, né? O pessoal enche o saco da gente aqui, então eu também tenho que exaltar a nossa metodologia. O pessoal, menos de 1%, tem 2.500 visualizações por dia, 10% da 250, 1% 25, 0,1, 2,5. Sempre tem 2 no dia ou 3, mas porra, 0,1% é muito pouco, né? Vamos falar de destaques do dia de Uzi Minas, vamos falar de Elet 6. Então vamos lá. Tá aí Uzi Minas. O movimento, eu simplesmente, se tivesse comprado, esse movimento, às vezes, pessoal, eu chego aqui para vocês e falo, pessoal, eu já ensinei essa técnica a vocês, é uma técnica básica, é mamão com açúcar, vocês têm que estarem atentos e tal. E às vezes eu chego e falo que o nível de dificuldade é altíssimo. Então eu diria que semana passada para cá, o nível de dificuldade de 0 a 10 estava 2, 3. Fácil a leitura, né? Hoje, por exemplo, com a movimentação que ocorreu ontem e hoje, o nível de dificuldade foi de 2, 3 para 8, 9. Muito complicado de ler o mercado. Por quê? Eu tenho uma ação que tem um provável ombro, cabeça-ombro invertido. Ela está acima das médias, com as médias cruzadas para cima, né? Eu tenho um acréscimo de volume, só que eu tenho um baita de um gap aberto e eu tenho também um mastro bandeira, né? O que eu teria feito? Logo na abertura teria vendido tudo, né? A abertura foi 9,10, eu teria cravado tudo na abertura, como eu fiz em uma das ações que eu falei que eu vendi hoje, que do início de setembro para cá a gente ganhou 19,74%. Né? Então é uma movimentação complexa. Eu teria vendido para ver se esse gap fecha, se faz um pullback aqui e respeita, que é até o caminho mais provável. Vir aqui nos 8,50, por aqui 8,45, respeitar, ficar corrigindo ou de uma vez, de uma forma aguda ou no tempo, para chamar a compra por ali. Eu acho que é o caminho mais provável.
Falando da Elete 6 que a gente tinha cantado a bola aqui, eu falei para vocês que nós tínhamos um triângulo, né? Esse triângulo foi rompido ontem, né? Mas já daria para ter comprado ontem no início do pregão nos 18,50, porque respeitou as médias, só que hoje eu teria vendido, pessoal. Veio numa região aqui de resistência, ó. Mas, pô, você compra 18, 19 para vender em 22, forte volume, é difícil saber o que ela vai fazer. Ela pode vir aqui no 20, 50, no início do triângulo e respeitar. Ela pode ficar de lado e mergulhar num dia só. Então, muito complicado de ler o mercado agora, né? Então, tem que deixar o mercado entrar em fase de maturação, né? Porque ele... A movimentação agora é difícil, né? Então, estava muito fácil, o nível de dificuldade aumentou muito, porque a volatilidade aumentou muito, ok? Então, dos pedidos do YouTube, a primeira ação que eu vou falar aqui é a Ambev, que o pessoal pediu. Vou fazer por ordem alfabética hoje. A Ambev não me convence, tem um driver por trás disso. Hoje eu vendi uma ação com aproximadamente 4% de lucro, que o gráfico me mostrava alguma coisa interessante, mas os fundamentos não me convencem. Então eu falei, eu prefiro ganhar 4% do que de repente perder 30%, igual aconteceu com o Qualicorp. Que eu nem estava na... Porque fique bem claro, a gente não estava na Qualicorp, tá? Então, a Ambev tem aquela questão da Zona Franca de Manaus, pessoal, realmente pesa sobre a ação. Ela não tem driver para reagir, tem volatilidade histórica baixíssima. Então, é uma ação... Eu já não gosto muito do ativo, que se você comparar com renda fixa é pau a pau. No momento, então, na minha opinião, nesse momento ela não é um ativo premium, né? Com toda a minha sinceridade, que vocês sabem aqui que é peculiar. Falar de B3SA3, mais um dos pedidos aqui. Coloquei por ordem alfabética. A B3SA3. Pô, mas que gráfico mais louco esse aqui. Não, nem dá para estudar aqui. Esse gráfico tá errado. Depois eu falo com o pessoal do Cartesia e eles corrigem isso aí. Tá bom? Eu vou pular e aí amanhã, se tiver corrigido, eu faço. Uma outra ação que a galera pediu foi a Embraer. Vai entrar como segundo estudo. A Embraer, eu até comentei com vocês, né, que na imersão tinha muita gente querendo falar de Embraer, pra gente entrar em Embraer e tal. A ação não me convence. Acho que ela tem bons fundamentos, mas eu acho que tem coisa melhor. Agora sim, o que eu falei pra vocês eu mantenho. Se algum dia ela fechar acima de 20,40, eu sou comprador, não fechou. Eu seria comprador, eu não vou entrar porque eu vou direcionar o capital para outras coisas. Mas é uma ação que seria interessante, mas eu acho que tem, sinceramente, assim, no momento não é uma ação que eu falo, caramba, oportunidade. Mas acima de 20,40, tecnicamente ela dá compra sim. Faria um pivô de alta, seria o rompimento de um retângulo, então faria sentido entrar se ela fechar acima de 20,40 sim. Tá? Tecnicamente aí seria uma compra na Embraer. Ok? Uma outra ação que está nos pedidos do YouTube é a JHSF3, que é a minha esposa na bolsa. Todas as ações da imersão de setembro no lucro. Algumas com lucros muito, muito, muito altos. Algumas beirando 30% de lucro. Esse movimento... Me parece que essa movimentação aqui de 2016, no semanal, teria que romper a média de 21 que ela não faz há um tempo, manter e consolidar, e também essa linha do triângulo. A ação, o preço da ação no mercado está longe de refletir os seus fundamentos e o balanço, o último balanço. O volume de hoje foi grande, né? Caso ela se mantenha acima aqui do 1,18, ela pode romper 1,29 e começar uma trajetória ascendente. Como nós vimos, tem a média de 21 no semanal e tem esse triângulo aqui claramente no ativo.
Ok, pessoal? A outra ação é Lame 4 e a outra ação é SUSB 3, que a gente vai fazer. Certo? Então a Lame, vamos dar uma olhada no gráfico aqui. A Lame 4 é mais um dos casos que eu teria cravado a venda também hoje. Eu sei que ela tem gap aberto, que ela trabalhou com forte volume, mas ela deixou uma certa distância de média. Por volta aqui dessa região de R$17 eu teria vendido na abertura, para tentar comprar mais baixo. Quem manteve, stop abaixo da mínima de hoje, 16,59. Simples assim. E falando da SUSB, né, o dólar começou a derreter, ela sente. Ela realmente é alinhada com o dólar, né, por ser uma grande exportadora. E a SUSB, ela me chama aqui a atenção, porque ela tem um típico ombro, cabeça, ombro, né? Deixa eu apagar essas linhas de baixo aqui. Eu não gosto que o gráfico fique poluído. A SUSB, eu falava para vocês, pessoal, vender SUSB não é uma boa ideia, não é uma boa ideia, não é uma boa ideia, até que foi uma boa ideia. Nós havíamos comentado aqui porque ela fez um rompimento forte 54,71. Então a venda boa foi perto de 75. Eu não sei se eu trabalharia vendido nela agora, eu acredito que não. Mas tem duas coisas aqui que chamam a atenção. Primeiro, essa LTA que foi perdida, veja que teve uma briga grande sobre ela, né? Uma briga grande, ela foi perdida, só que aí veio numa região de suporte também, né? Que é esse ponto aqui. Vê como a leitura dos ativos está difícil, né? Até semana passada, sexta até segunda-feira, estava mamão com açúcar. Agora não tá, pessoal. Agora volta a ficar complicado. Então, se você opera muito emocional, tipo atirando no escuro, é complicado. Tem que ter paciência para se posicionar nas ações de maneira técnica no índice e no dólar. Se ela quer cumprir o objetivo, é uma hipótese. Enquanto ela estiver abaixo aqui do 46,71, ela tem um pivô de baixa, né? Se eu tivesse vendido, eu teria zerado a minha venda. E ela tem uma figura também que remete aqui, parece vários ocos, né? Então aqui, por exemplo, ó, o que mais faria sentido para mim seria mais ou menos isso aqui, ó, ter um oco, né, ombro, cabeça, né, me parece que isso faria sentido assim, né? Então é mais ou menos por aí. Leitura complicada, não dá para cravar nada. Falar de Petrobras. Petro 4 na tela. A Petrobras, muito simples. Petrobras, a gente acreditava no alvo a 23 e 22. A gente está falando de compra desde os 14. Até respondi um aluno. Se abriu acima do alvo, qual que foi a abertura? 25 e 25. Venda. Teu alvo é 23 e 22. Abriu a 25 e 25, você vende no leilão e coloca lá no lucro no bolso. Venda em Petrobras, compra em Petrobras encerrada. Lucro no bolso. Parece uma barra de exaustão, talvez venha a correção. Ok? Tem um alvo. Abriu acima do alvo, crava tudo, igual a gente fez em Hipermarcas Souza Cruz nas operações públicas de alguns anos atrás. Vale. Tem um sinal de topo, né? É um sinal de topo duplo aqui no 62, só que para acionar o topo duplo teria que perder 58,61 e também levar a média, aí teria suporte 56,41, 55,37, mas no pior dos mundos chegaria a 52 e tem a média ali para segurar de 21. Falando dos bancos, para a gente finalizar, Banco do Brasil atingiu o nosso alvo, que eu tinha comentado que era o alvo de outubro, né? O alvo era 34,30. Ela abriu acima, abriu a 35 praticamente, né? E agora acredito aí que ela tende a alguma correção, né? Então, quando os alvos de vários papéis importantes são atingidos, o grau de dificuldade
ele aumenta muito, muito, muito. No 34 e 31. Né? É aquela velha história da Petro, né? Abriu acima do alvo, venda. O que vai acontecer agora? Mistério. Né? Ontem tinha rompido o pivô no 30 e 70 e hoje foi lá no alvo, simples assim. E falando de YouTube, a mesma coisa. Qual que era o alvo de YouTube? O ponto mais alto aqui, 46,45. O que a ação fez? É aquela história, pessoal, tem que agir como os felinos. Né? Você fica esperando. Aconteceu o movimento, meu alvo é 46,45. Quanto que ela abriu? A abertura, 47,79. E vende tudo no leilão de abertura. Né? Tudo no leilão. Ela veio, na verdade, ela sentiu essa resistência aqui, ó, no 48,18. Né? Tem sinal de pelo menos de uma correção no tempo. Mas vamos ver, dependendo das pesquisas, amanhã sobe de novo. A tendência é de alta, a memória é compradora, mas o movimento é complexo. Bradesco, qual que era o alvo de Bradesco? 32,26. Vou marcar aqui. Né? Lembra que eu comentei que era uma figura de acumulação, que o alvo era aqui em cima? O que ela fez hoje? Ela já abriu a 32,35, lucro no bolso. Cumpriu plenamente essa simetria aqui, ó. Plenamente a simetria. O que vai acontecer amanhã não tenho a mínima ideia. Amanhã saberemos, né? O grau de dificuldade de 2 e 3 foi para 8 e 9, dependendo do papel. Tá bom, pessoal? Então assistam, seja bem-vindo à Bolsa, se inscrevam para receber o cenário. Não se esqueçam do like, é muito importante para o ranking do canal. Bons estudos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Saúde e paz a todos, valeu!